Que bom estarmos reunidos, irmãos e irmãs, nesse Congresso Diocesano de Mossoró. Cada um na sua casa, provavelmente, mas juntos diante do Senhor. Eu tenho certeza que esse congresso vai ser um marco divisório nas nossas vidas, porque Deus vai tocar nas nossas vidas com a sua bênção, com a sua unção, com a sua palavra, e nós vamos começar vida nova com Ele, porque sempre é isso que acontece quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós nos reunimos no nome do Senhor. Meu nome é Maria Beatriz, eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, meu grupo de oração é o Magnificat, e nesses tempos eu sirvo ao Senhor na coordenação da Comissão Nacional de Formação. O tema dessa pregação é: dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E esse tema é retirado da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 16. São Paulo começa falando dessa eminência, dessa supremacia de Jesus Cristo, Jesus Senhor, em Romanos, dizendo: dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 e seguintes, ele continua falando do senhorio de Jesus para nos dizer: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que ao preço do próprio sangue na cruz restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Tendes tudo plenamente nele. Então aqui São Paulo está nos falando dessa eminência de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele, se vocês estão com a Bíblia da Ave Maria, ao pé da página ali em Colossenses capítulo 1, vai dizer que Jesus é o reflexo perfeito do Pai. Ele é o primogênito, porque ele possui sobre todas as criaturas a precedência de um primogênito entre seus irmãos. E diz ainda que tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. A hierarquia dos anjos é submissa a Cristo. Nós somos submissos a Cristo porque Ele é o Senhor de tudo o que existe, de tudo o que foi criado. Ele é o nosso Senhor. Ele existe antes de todas as coisas, São Paulo diz. E São João, lá no prólogo do seu evangelho, ele vai dizer praticamente a mesma coisa. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. E João continua lá: nele há vida, e a vida é a luz dos homens. Meu irmão, minha irmã, nele, em Jesus, há vida. Ele é a nossa vida. Ele é a luz da nossa salvação. E São João diz também: todos os que creem no seu nome, aos que o recebem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
Irmão e irmã, essa é a verdade, essa é a realidade da nossa vida. Nós somos filhos de Deus no Filho. Em Jesus, que é o nosso Senhor, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos uma altíssima vocação. Muitas vezes nós podemos olhar para a realidade da nossa vida, a realidade que nos cerca, principalmente agora, nesses tempos de pandemia, onde existe tanto sofrimento, tanta incerteza. Nós podemos olhar para a família que nós temos, a casa em que a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, e pensar que a nossa vida é só isso. Mas não, a nossa vida é muito mais. Nós somos chamados a essa altíssima vocação e dignidade de filhos de Deus. A nossa vida é eterna. Ela começou em Jesus desde todo sempre. O Pai nos criou em Jesus desde toda a eternidade. Aqui nós estamos vivendo um pedacinho da nossa vida que é eterna. Quero contar um fato para vocês. São João Paulo II, ele, como vocês sabem, ele é polonês, e lá na Polônia, onde ele morava, quando criança, adolescente, na cozinha de sua casa tinha uma mesa sob a janela. Era ali que ele fazia as suas tarefas da escola, era ali que ele rezava com o pai. E dessa janela da cozinha da sua casa, ele enxergava o jardim da igreja, que ficava próxima. E lá tinha um relógio de sol, e naquele relógio estava escrito: a vida passa, a eternidade permanece. E isso direcionou, São João Paulo II levou isso com ele para a sua vida toda. Ele viveu a sua vida com o olhar na eternidade, para tomar todas as decisões certas na sua vida aqui, para não deixar que as circunstâncias da sua vida definissem quem ele seria. Ele sofreu muito a vida toda, ele perdeu a mãe aos 9 anos de idade, aos 12 anos morreu o seu único irmão, que era estudante de medicina, depois eclodiu a Segunda Guerra, ele foi levado a trabalhar em trabalhos forçados, mina de calcário, fábricas, vigiado por soldados e cães nazistas. O pai dele morreu depois, ele se viu jovem ainda sozinho no mundo, mas ele tinha aquele foco, aquele rumo. A vida passa, a eternidade permanece, o Senhor da minha vida é Jesus Cristo, é por Ele que eu vivo, é nele que eu subsisto, né? Olhem que lindo isso, viver a nossa vida e enxergar mais do que os nossos olhos terrenos enxergam. A nossa vida é muito maior do que aquilo que nós vemos. Deus não nos criou para a mediocridade. A nossa realidade é sermos filhos de Deus no Filho. Os sofrimentos, as tribulações dessa vida, um dia, quando nós estivermos diante do Pai, tudo vai ter passado, não vai mais existir sonho frustrado, esperança perdida, sofrimento, doença, tudo terá passado e será um aleluia eterno. Isso que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, que diz: passará este céu, passará esta terra, e haverá um novo céu e uma nova terra, e Deus mesmo estará com eles, enxugará cada lágrima de seus olhos. Então esse é o primeiro ponto de viver o senhorio de Jesus, é saber quem nós somos nele, filhos e filhas de Deus, amados. E nenhuma circunstância da nossa vida pode nos destruir. Quero trazer aqui um testemunho que não é meu, é de Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco judeu que foi preso durante a Segunda Guerra e levado para campo de concentração.
ele passou por 4 campos de concentração, um deles Auschwitz. Só ele perdeu a família inteira, com exceção de uma irmã, inclusive a esposa com a qual ele estava casado há 1 ano só, os pais, todos em campos de concentração. Mas quando ele foi levado para o primeiro campo de concentração, ele tomou uma decisão. Essa decisão que todo filho, toda filha de Deus deve tomar diante de circunstâncias difíceis da sua vida, que podem querer nos roubar a nossa dignidade de filhos, que podem fazer com que nós percamos de vista a altíssima vocação para a qual nós fomos chamados. E essa decisão que ele tomou, no caso dele, ele disse: os nazistas não vão destruir a minha alma. E não destruíram. Ele dedicou a sua vida lá nos campos de concentração a ajudar as pessoas a encontrarem um motivo, uma razão para viver. E hoje ele é considerado benfeitor da humanidade. Ninguém, meu irmão, minha irmã, tem o poder de destruir a nossa alma, de destruir quem nós somos em Jesus Cristo. Só que muitas vezes nós passamos a nossa vida distraídos, olhando só para aquilo que nossos olhos terrenos podem enxergar, e nós perdemos de vista a eternidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Santa Ângela de Foligno. Ela era contemporânea de São Francisco de Assis. E Ângela, ela levava uma vida fútil, festas, roupas bonitas. Ela era de uma família abastada. Ela era casada, tinha filhos, o marido era bem de vida. E um dia a tragédia abateu a sua vida. E aí ela lembrou de Deus. E ela se jogou aos pés de Jesus, foi pedir ajuda para ele. E ela ouviu o Senhor falar no seu coração. Eu costumo brincar dizendo que eu não sei se Deus fala aqui, se Ele fala aqui, se Ele fala aqui. Mas quando Ele fala, a gente sabe que foi Ele que falou. E Jesus falou para Ângela: Ângela, Ângela, tens levado a tua vida distraída. E a tua vida me custou um alto preço. E Ângela chorou de arrependimento e resolveu mudar de vida. E olhando para Jesus, o nosso Senhor, o Senhor da vida, da sua vida, o Senhor da nossa vida, da sua, da minha, de cada um de nós, ela conduziu o resto da sua vida e se tornou santa. Meu irmão, minha irmã, nós não fomos criados para mediocridade. Deus nos chama para nós vivermos a mais alta medida. Dentro das circunstâncias da nossa vida, sermos o melhor possível em tudo que nós fizermos. Seja dormindo, seja acordados, fazer para Jesus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Fazer o melhor possível, porque é para Ele. Nas decisões que nós tomamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos. E a minha vida custou um alto preço. Custou até a última gota de sangue, do sangue de Jesus na cruz. Então esse é o primeiro ponto de nós vivermos o senhorio de Jesus. É termos essa consciência da nossa altíssima vocação de filhos no Filho. O Salmo 3, ele diz o seguinte: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Um filho de Deus, não importa aquilo que aconteça ao seu redor, anda de cabeça erguida, porque é filho, no Filho, é amado, é digno. Não se esqueça disso. A sua vida é mais do que aquilo que você pensa que é muitas vezes. Se você olhar para Jesus, se Jesus for
o primeiro em todas as coisas na sua vida. Você vai tomar as decisões certas, você vai pensar da maneira certa, vai falar da maneira certa. Porque nele nós temos a vida plena. Então, independentemente do que nos aconteça, nós podemos sempre recomeçar com Jesus. Vida nova. Não importa o nosso passado, por pior que ele tenha sido, por maiores que sejam os pecados que nós tenhamos cometido, se nós cairmos de joelho diante de Jesus, pedirmos perdão, ele perdoa, apaga os nossos pecados, porque ele já fez isso na cruz, e nós começamos de novo. Vida nova nele, que é o princípio, que é o primogênito de toda a criação. Ele que é o Filho, o primeiro, e nós nele somos filhos de Deus Pai também. Aqui em Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, essa passagem que eu li no início, diz o seguinte: ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. E aqui nós temos o segundo ponto do senhorio de Jesus. O primeiro é sermos filhos de Deus nele, e termos essa altíssima vocação de filhos de Deus. O segundo ponto é que nós subsistimos nele. Vocês sabem que o Novo Testamento ele foi todo escrito em grego. E no grego, no original, no texto original, a palavra subsistir significa manter-se firme, prosseguir, ir à frente. Irmão, irmã, é ilusão pensar que nós podemos ir à frente, que nós podemos prosseguir, que nós podemos viver com vida plena sem Jesus. É ilusão. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco e quer nos ajudar. Temos que deixar Jesus fazer parte da nossa vida. Nós não precisamos viver a nossa vida sozinhos, abandonados à nossa própria sorte. É Jesus mesmo que nos ensina isso. Jesus, enquanto ele vivia aqui na terra, ele se retirava para lugares desertos para orar, para estar com o Pai, para receber do Pai a força, para receber do Pai a direção, para receber do Pai toda a unção do Espírito. Ele nos ensina isso. E nós podemos fazer a mesma coisa, nós não precisamos viver a nossa vida, a nossa missão sozinhos. Nós podemos viver com a força de Deus na nossa vida. A melhor parte do meu dia, a que eu mais gosto, é de manhã bem cedinho. Eu trabalho, eu dou aula, eu começo quase sempre a dar aula às 7h30 da manhã. E eu acordo bem mais cedo do que eu precisaria para poder ter o meu momento com o Senhor, para entregar o meu dia para Ele. Eu pego a palavra, eu leio, eu rezo, eu não sei o que vai me acontecer naquele dia. Eu não sei quem vai vir para mim e pedir ajuda. Eu não sei quais são os desafios que vão se apresentar na minha vida naquele dia. Mas eu entrego cada dia da minha vida ao senhorio de Jesus. E peço para Ele, principalmente através da sua palavra, porque a palavra é o verbo é Jesus, nele há vida. Aqui tem vida. Aqui a palavra toda, se pudesse ser resumida numa só palavra, seria amor. O amor de Deus para nós. E aí eu fico me deliciando. Quando eu vejo já se passou 1 hora e eu tenho que tomar banho e me arrumar para trabalhar. Mas eu confesso para vocês que é a melhor hora do meu dia. Jesus nos ensina como começar o dia, orando. Quando convidamos Jesus a entrar na nossa vida, Ele vem e muda tudo,
porque é o encontro da nossa vida com o amor. Na oração, nós podemos também entregar para Jesus tudo que não se submete ao seu senhorio, tudo aquilo que pode nos roubar a nossa dignidade de filhos de Deus. Ressentimentos, mágoas, hostilidades, divisões, vícios. O mundo hoje está tão dividido, as pessoas elas estão com tanta amargura, às vezes até com ódio no coração. Filho de Deus não deve viver uma vida tão pequena, tão mesquinha, tão sofrida. Tem que viver uma vida na paz. Jesus é a nossa paz. Isso também está escrito na Bíblia. Ele é a nossa paz. O nosso interior tem que ter paz. E na oração pessoal, expondo o que está dentro do nosso coração para Jesus, se tem um perdão que nós precisamos dar, é só pedir para Ele, Ele vem com a sua força. O Papa Francisco diz isso, que o perdão é uma força na nossa vida. Ele tira bloqueios, às vezes bloqueios que impedem as próprias bênçãos de Deus de chegar à nossa vida. Mas como nós vamos tirar esses bloqueios interiores? Se não colocando a nossa vida aos pés de Jesus. Como nós vamos preencher os vazios, as lacunas, o amor que nós precisamos, sem ser com a palavra, nos expondo ao amor de Deus? Santo Agostinho diz: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto andará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Nós devemos nos encher de Jesus pela palavra que é Ele mesmo, que é a verdade sobre a nossa vida. Sabe, se nós conhecemos a palavra, se nós deixamos a palavra nos encher, quando nós vierem as tribulações, as dificuldades, os desafios da nossa vida, nós vamos estar cheios da palavra, cheios de Jesus, e nós vamos poder responder aos desafios com a palavra. Há muitos anos atrás, eu fiquei doente. Eu fui diagnosticada eu tinha um tumor no útero e também um nódulo na mama. E eu já conhecia a palavra de Deus. Eu já era coordenadora de grupo de oração. Isso aconteceu há acho que uns 28 anos atrás, e eu conheci a palavra que diz lá em Isaías 53, Ele carregou com os nossos sofrimentos, o castigo que nos salva pesou sobre Ele, nós fomos curados graças às suas chagas. E eu já estava cheia daquela palavra, mas eu comecei a proclamá-la mais e mais sobre a minha vida, e eu fiquei curada, porque eu já estava cheia de Jesus, eu já estava cheia da palavra, a força da palavra, a força de Jesus na minha vida me curou. Conheci outras pessoas com a mesma doença que não foram curadas, mas todas as que se expuseram ao amor de Deus, à sua palavra, todas que colocaram as suas enfermidades sob o senhorio de Jesus, foram curadas, se não fisicamente, tiveram paz, foram reconciliadas com Deus. Meu irmão, minha irmã, nós não precisamos viver a nossa vida sozinhos. Nós podemos viver a nossa vida cheios, preenchidos de Deus, preenchidos de Jesus, pela palavra, pela oração. Outra época da minha vida, eu estava com muita dificuldade no meu negócio. Eu tinha uma escola de idiomas na época. Estava com dificuldade financeira, mas eu já conhecia a palavra. Eu não tinha, estava quase na hora de comprar o material escolar para o meu filho, eu não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar. E eu conhecia a palavra que diz: o meu Deus em sua riqueza e glória há de suprir magnificamente em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Isso está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E eu ficava proclamando aquela palavra e louvando a Deus com ela, porque ela já tinha
me preenchido. Uma amiga minha foi para os Estados Unidos, estava lá no free shop, ia comprar um perfume bem caro, e Jesus falou ao coração dela: não compra nada aqui, dá esse dinheiro para Bea porque ela está precisando. E a minha amiga voltou e disse: esses dólares são teus. Deus pode fazer isso se nós estivermos cheios da palavra. Eu não queria, eu disse não queria pegar, ela disse: são teus, foi Jesus que me mandou dar para ti. Meu irmão, minha irmã, deixemos Jesus ser o Senhor da nossa vida. Enchamo-nos dele pela oração, por estar na sua presença, por convidá-lo a fazer parte da nossa vida, submetendo a ele todas as circunstâncias da nossa vida, extraindo daqui, que é essa carta de amor, todas as promessas de Deus para nós e nos apossarmos dessas promessas. Deus quer para nós vida plena. Jesus não morreu por nós na cruz para que nós vivamos uma vida de privações, uma vida olhando sem esperança para a nossa vida. A vida passa, a eternidade permanece, o amor de Deus não muda. Tudo passa, dizia Santa Teresa. Tudo passa, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, só Deus basta. E eu quero usar esses poucos minutos que nos restam para rezar com vocês. Eu peço que você se coloque diante de Jesus, Ele que é o Senhor da sua vida. Se você puder, feche os seus olhos, se coloque, mas de todo o coração diante dEle. Sim, Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti para invocar sobre nós, a nossa vida, a nossa casa, a Tua salvação. Em Teu nome, Senhor Jesus, e no poder do Teu sangue, sejam canceladas todas as forças do mal enviadas ou invocadas sobre nós. Nós declaramos hoje, Senhor Jesus, que Tu és o nosso Senhor, e pelo poder do Teu nome, pelo poder do Teu sangue derramado por nós na cruz, nenhuma força do mal tem poder sobre nós. Nós rebatemos essas forças do mal com a palavra que diz: eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue, todas as obras da treva atuando em nós sejam quebradas, canceladas, em nome de Jesus. No nome de Jesus sejam quebradas e canceladas todas as maldições, obras e rituais do oculto enviadas contra nós e nossas famílias. Clamamos o sangue de Jesus para quebrar todas as fortalezas de iniquidade e de rebelião dentro de nós. Em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue, sejam expostos e trazidos à luz todos os votos interiores que contradigam a palavra de Deus e que contradigam a vontade de Deus para a nossa vida. Pelo sopro do Espírito Santo, Senhor, libera a Tua verdade como uma espada para cortar tudo que é falso, tudo que é ilusório na nossa vida e cancelar toda rejeição, todo ódio contra si mesmo, todo ódio contra os outros, toda amargura com a vida, toda amargura com relação aos outros, em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue, pelo poder do Espírito Santo que age em nós. Que a Tua palavra, Senhor, a espada do Espírito, corte as amarras que nos prendem e nos liberte de todas as fortalezas de rejeição, medo, ansiedade, culpa, falta de perdão, rebeldia, defeitos de caráter, de impiedade. Em nome de Jesus, renunciamos a todos os relacionamentos que não honrem a Deus,
Renuncie agora, meu irmão, minha irmã, a tudo que não honra a Deus na sua vida. Faça essa renúncia. Em nome de Jesus, sejam rompidas as amarras que mantêm a nossa alma, nossa mente e nossas emoções cativas do mal. Senhor, lava no teu sangue, nos liberta no poder do teu sangue, do teu nome poderoso que nós erguemos sobre a nossa vida e no poder do Espírito Santo. Nós declaramos que nós e a nossa família e as pessoas que nós amamos somos todos filhos e filhas de Deus. E vamos viver a partir de hoje a vida que Deus preparou para que possamos viver, cheios de luz e do poder do Espírito Santo, cheios da vida e do amor de Jesus Cristo. Clamamos a plena e completa proteção do sangue derramado de Jesus na cruz sobre nós e nossas famílias, sobre os casamentos e relacionamentos, nossas casas e todos os que nela habitam, sobre todas as áreas da nossa vida, nosso trabalho, nossa missão, nosso estudo, sobre todas as nossas posses. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós queremos proclamar, como o salmista lá no Salmo 3, vós sois para mim um escudo, Senhor. Sois minha glória. Vós me levantais a cabeça. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos trazer a luz. Obrigada porque Tu és o Senhor da nossa vida. Obrigada por nos cuidar, por nos curar, com o Teu amor cheio de ternura e misericórdia. Obrigada, Senhor, porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.